Olá, alunos, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rito Domingues, e nós vamos falar da prova da PM Santa Catarina para o concurso Soldados. Essa prova foi feita pela IOBV e a probabilidade de ser ainda esta mesma banca que vai fazer a próxima prova é baixa. Então, você pode estar se perguntando, então por que nós vamos resolver exatamente essa prova, sendo ser essa banca talvez não a que vai ser utilizada no próximo certame? Ora, porque a próxima banca que vier a ser utilizada, que vier a ser contratada, será uma banca com questões de língua portuguesa similar. O estilo, nós acreditamos que seja o mesmo, né? Um português com muita gramática. Essa prova foi uma prova muito gramatical, com pouca interpretação, tá? Com alguns aspectos específicos, né, de português clássicos. Então, nós vamos analisar porque acredito que as alternativas, as questões, são um ponto de partida para você estudar para qualquer banca que venha a ser a prova da PM Santa Catarina. E claro que nós estamos sempre de olho. E assim que sair alguma questão sobre banca, alguma novidade, algum assunto sobre banca, a gente volta para alinhavar melhor a questão da língua portuguesa de acordo com a PM Santa Catarina. Então, vamos comigo? Começa a prova com um texto do Dalton Trevisan, chamado Apelo. É uma crônica, uma narrativa, na verdade, em que fala sobre a ausência da esposa dentro de uma casa. Né? Nos primeiros momentos, o marido se sente até livre para beber, para, né, chegar a hora que quer. Aí, aos poucos, ele vai sentindo a falta, a coisa vai não crescendo, até que termina. Venha para casa, senhora, por favor. Né? Então, é um texto interessante, gosto desse texto. Só que as questões são gramaticais, então eu não vou ler esse texto, eu vou direto ao ponto, inclusive, das perguntas gramaticais. Por exemplo, a primeira questão já perguntava sobre objeto direto e indireto pleonástico. Então, observem, o termo destacado corresponde a um objeto direto pleonástico, objeto indireto pleonástico, objeto direto preposicionado e complemento nominal. Pois é, deixa eu voltar aqui ao texto. O lhes, né, que tem a ver exatamente com o que está sendo cobrado, é um pronome oblíquo átono, certo? E ele corresponde a um termo preposicionado, tá? Certo? Então, o lhe ou lhes, sempre você vai usar se referindo a uma situação de pronome tônico, como a ele, a ela, a eles, a elas, ou para ele, para ela, ou seja, indica algo preposicionado. Qual é a diferença de um objeto direto pleonástico e objeto pleonástico e objeto direto preposicionado? O objeto direto ou indireto pleonástico, como o nome diz, o pleonasmo é uma redundância, uma repetição de uma informação já dada. É quando você repete o objeto direto ou o objeto indireto. Deixa eu dar um exemplo meu, bem simples aqui. Olha só. O Pedro, vírgula, encontrei no cinema. No cinema. Tá? Então, veja que eu tenho o Pedro, o objeto direto que foi deslocado, e a repetição deste objeto por meio de um pronome oblíquo átono. O O, no caso, objeto direto, pleonástico, porque repete o sintagma, a expressão nominal substantiva antecipada. Ora, o objeto direto pleonástico, ele, na verdade, é retomado, ele, o objeto direto, por um pronome oblíquo compatível com o objeto direto. No texto, nós temos: acaso é saudade, senhora? Às suas violetas na janela não lhes popei água e elas murcham. Então, às suas violetas, craseado, demonstrando que esse termo é preposicionado, não poupei água a elas. Ou seja, esse lhes está retomando, repetindo a expressão às suas violetas. Então, não é um objeto direto pleonástico, e sim indireto. Seria algo assim: ao Pedro devo-lhe obediência. Seria algo como este exemplo meu. Também o objeto antecipado, no caso agora o indireto com preposição a presença da vírgula demonstra este termo deslocado, é o que acontece também no texto aqui, na vírgula depois de violetas, antes de na janela, e em seguida a retomada pelo pronome oblíquo átono clássico,
que substitui objeto indireto. Indireto. Então, não é um objeto direto pleonástico, não é um objeto direto preposicionado. Professora, mas como seria um objeto direto preposicionado? Vamos colocar um exemplo? Observe, amo a Deus, certo? Compare e veja com amo, tá? Amo a casa que eu moro, a casa, tá? Em que eu moro. Vou continuar aqui, em que moro. Certo? Compare e veja. Aqui eu tenho um objeto direto, este A é o artigo. Este A já não é artigo, porque Deus não é uma palavra feminina. Então, que A é esse? Na verdade, tá? Deus sendo masculino, se tivesse algum artigo, seria o. Tá? Mas, naturalmente, não colocamos artigo em nomes próprios, santos, divindades, não é comum colocar. E esse A está aí por quê? É um A expletivo, é uma preposição expletiva, que é colocada apenas talvez por uma sensação de distanciamento. Então, uma preposição que pode ser, inclusive, retirada. O verbo continua sendo transitivo direto. Essa preposição é uma preposição expletiva, tá? E que você pode retirá-la. Isso acontece só em situações muito específicas, né? Por exemplo, em casos de quando você vai usar um verbo transitivo direto, cujo complemento é objeto direto, é santo, ou um pronome de tratamento, Deus, enfim, para dar uma ideia de distanciamento. Há outras circunstâncias também de objeto direto preposicionado, ou seja, não é o caso aqui da oração que vocês viram, voltando então, tá? Porque nós temos, inclusive, voltando aqui, que quem poupa água a alguém. Note que o objeto direto do verbo poupar é a palavra água. Portanto, o objeto direto da oração em que estamos analisando, não está preposicionado. O que tem preposição, o que está preposicionado, obviamente, é o objeto indireto. O verbo poupar é verbo transitivo direto e indireto. Quem poupa algo a alguém ou para alguém. Portanto, o que está de fato preposicionado no texto em questão é o objeto indireto. E a preposição do objeto indireto não é pleonástica, ela é necessária, certo? Só que houve dois objetos indiretos. O que está deslocado, as suas violetas, e o repetido lhes. Portanto, voltando ao texto, aqui a questão, objeto direto pleonástico? Não. Objeto indireto pleonástico? Sim. Vocês viram um exemplo de objeto direto preposicionado e não é o caso. E muito menos complemento nominal, porque o complemento nominal está ligado ao nome, tá claro? No caso, vocês estão vendo que o lhes está ligado ao verbo poupei, tá claro? Então, questão 1 feita, um assunto muito aprofundado de análise sintática. Eu disse que a minha expectativa é que uma banca que venha a ser escolhida seja uma banca que também cobre bastante a gramática. Continuemos? Vamos lá? Questão 2, ainda no assunto sintaxe. Classifique sintaticamente o elemento sublinhado. Nem sempre o policial tem à sua disposição todos os meios necessários para uma boa resolução de caso, por isso é importante que aplique seu nível de inteligência na busca por alternativas viáveis segundo o momento. Bom, ali nós temos um termo preposicionado, sublinhado, não preposicionado. Então, nesse sentido, nós já podemos eliminar das alternativas os itens objeto indireto, o item complemento nominal, porque ele obrigatoriamente vem preposicionado, e pasmem, também já dá para tirar a alternativa D, porque o agente da passiva também vem preposicionado com preposição pelo, pela, por. Na verdade, alunos, das alternativas que temos, o único termo que não vem com preposição acoplada é exatamente o objeto direto, e o verbo é o verbo ter. Quem tem todos os meios à sua disposição. Colocando em ordem direta essa frase, nós teríamos, nem sempre o policial tem todos os meios necessários à sua disposição, percebe? Então, o termo sublinhado é um complemento direto do verbo ter, portanto, um objeto direto. Fechou? Muito bem. Questão 3 agora, ainda no mesmo assunto. Eu disse que essa banca era gramatical e eu espero algo nessa linha. Indica o período que apresenta simultaneamente objeto direto e indireto. Bom, recordando, na questão 1 do verbo poupar, nós falamos, eu comentei, que o verbo poupar é transitivo direto e indireto. O que é um verbo transitivo direto e indireto? É o verbo que pede os dois complementos ao mesmo tempo. Costumeiramente, verbos que indicam comunicar, avisar, cientificar, informar,
quer alguma coisa a alguém, ou verbos de receber e dar, dar alguma coisa a alguém, fornecer, enviar, receber, tá? Presentear, são verbos comuns, transitivos diretos e indiretos. Vamos ver o que aparece aqui? Alternativa A, precisamos de informações confiáveis. O verbo é simplesmente transitivo indireto. Só há um objeto indireto e não há objeto direto. B, mandaram a documentação para a controladoria. Pronto, achamos, porque quem manda, manda algo a alguém ou para alguém. É o enviar, é o fornecer, é o dar algo a alguém. Então, mandaram a documentação, objeto direto, para a procuradoria, para a controladoria, que é o objeto indireto com a preposição para. Só para constar, a alternativa C, as crianças tinham receio de castigos severos, o ter, verbo ter, que aliás apareceu na questão 2, é um verbo transitivo direto. E por fim, precisamos, o mesmo precisamos, da alternativa A é o da alternativa D. O que ficou muito fácil essa questão, já que eles utilizaram o mesmo verbo com a mesma regência. Ambos transitivos indiretos. Bom, fechamos esse ciclo. Questão 4, mudando totalmente de assunto. Então, vamos lá. Indique o plural incorreto. Aqui é um assunto de bastidor. Não é sempre que as bancas gostam de cobrar a flexão nominal, o plural de substantivos, adjetivos. Mas quando pega, ou quando pede, realmente pega muitos de calça curtas, como se diz, porque é um assunto que tem uma série de regrinhas, né, do plural dos compostos. Basicamente, estamos falando aqui do plural de cores compostas ou de adjetivos compostos. Existe uma regra geral. Quando nós temos um adjetivo composto por hífen, por exemplo, há uma regra geral que diz o seguinte: o último elemento varia e concorda em gênero e número com o substantivo ao qual se refere, ok? Ok, muito bem. Existe para essa regra, tá, uma exceção inicial, certo? Nós vamos ver, está aí essa exceção, inclusive, em uma alternativa, que é exatamente com a palavra surdo-mudo. Com a palavra surdo-mudo, então, crianças, no feminino, tá? Crianças, tá? Surdas, mudas. Há quem diga que essa expressão está caindo em desuso, há outras mais modernas que especificam melhor essas especificidades das pessoas que têm esse tipo de característica. Não importa, se a palavra aparecer no seu concurso, é uma exceção em que vai ter a variação de gênero e de plural nas duas. E essa é uma exceção, tá? Porque a regra geral seria algo assim, quer ver? Vamos comparar? Veja, situações, substantivo feminino também no plural, igual crianças, médico, cirúrgicas, certo? Essa é a regra geral. Então, nós temos aqui um substantivo feminino, tá? Plural, em que a concordância está sendo feita com o último elemento do conjunto, tá? Do adjetivo composto. Então, a questão de cima, o exemplo de cima, é uma exceção que já aparece no item B. O item B, menino surdo-mudo, no singular, plural, meninos surdos-mudos. Ele quer a incorreta, correto? Portanto, não é a alternativa B, porque a alternativa B está correta, haja vista ser este o caso da exceção. Muito bem. Aí, nós temos uma segunda exceção, na verdade, que envolve cores, exatamente o que aparece na alternativa A, C e D. Então, quando se fala de cores, o que acontece? Qual é a exceção? Bom, as cores costumam seguir a regra geral, como a que está aqui em cima, certo? Vamos dar um exemplo de regra geral. Blusas, tá? Blusas, feminino plural, rubro, negras. Observe aqui, o último elemento apenas variando em gênero e plural. O que mais? Oralmente, camisas verde claras. Camisas azul, tá? Claras, percebe? Nesse sentido, nós temos a alternativa C. Olho verde claro. Olhos verde claros. Também está correta quanto à ideia geral, tá? De cores. Porém, cores possuem aspectos específicos. Um deles, tá? É quando temos, por exemplo, vou colocar até em vermelho aqui, o segundo elemento do composto, um substantivo. Se fosse blusas verde, e se aqui eu colocasse a palavra limão, tá? Mesmo estando no feminino plural, ficaria invariável, tá? Ficaria invariável
esse adjetivo composto. Não apareceu isso, nem na alternativa A, nem na D, nem em nenhum caso. Esse caso de exceção que eu estou colocando no quadro nem apareceu ali. Mas isso tem muito a ver com a alternativa D. Tá? Também permanecerá invariável quando nós tivermos, por exemplo, tá? Qualquer cor que comece com cor D. Tá? Então, blusas, cor D, com ou sem hífen, no caso ali está com hífen, rosa. Rosa não é cor, rosa é uma flor. Então, pelo mesmo motivo de cima, quando nós temos o último elemento do composto, tá? Adjetivo cor, sendo, na verdade, um substantivo na sua origem, o termo permanece invariável. Tá claro? Então, já estou explicando, mesmo sendo feminino plural, aqui não existe rosas e lá também não. Então, também está certa a alternativa D. Então, está certa a alternativa B, C e D. Qual é o erro da alternativa A, professora? A senhora não disse que a regra geral que está aqui no quadro, olha ela aqui, é ir o último elemento para o plural, certo? Como no caso ali também. Sim, exatamente, mas eu falei que há exceções. Vimos já 2 exceções. Por exemplo, crianças surdas mudas, o caso das cores em que o último elemento é um substantivo e, por fim, as palavras azul celeste, azul marinho e azul ferrete, que é aquele azul da aeronáutica quase preto, bem escuro. Esses 3 azuis, ou essas 3 formas compostas de azul celeste, azul marinho e azul ferrete, de maneira à parte, não tem plural, são palavras invariáveis. Então, qual é o plural de blusa, ou melhor dizendo, camisa azul celeste? Vai ficar camisas azul celeste, tá ok? Então, o erro está exatamente porque eles colocaram exceção. Essa questão, gente, de 4 alternativas, 2 delas trabalharam com exceção, hein? O surdo mudo e o azul celeste. Nos outros 2 casos, nós temos, sim, também um cor-de-rosa exceção. A única alternativa em que realmente pegou a regra geral foi a alternativa C, de olhos verde claros, tá ok? Muito bem. Alternativa A, tomem cuidado, esse assunto costuma cair não só na OBV. Você tem essa questão podendo acontecer em AOCP, em FEPESE, tá? Em Objetiva, bancas que gostam, FAEPSUL, tá? Eu já vi também na Fundatec do Rio Grande do Sul, tá ok? Muito bem, vamos para a questão 5, crase, sempre a crase, né? A crase é aí não escolhe-se banca, né? A crase aparece sempre. A crase é a junção, tá? De uma preposição a exigida por um termo, nome ou verbo, ou até por conta da locução, a estrutura interna de uma locução, e do outro lado um substantivo feminino que esteja definido. Há também a exceção do aquele, aquela, aquilo, mas note que nesta questão não aparece, né? Porque pelo que a gente pode perceber, ele não vai usar a exceção do aquele, aquela, aquilo. Completa lacuna também é um tipo de questão que facilita um pouco para o candidato, haja vista que se ele souber alguns espaços confiantemente, ele pode já desempatar algumas alternativas. Mas nós vamos fazer na sequência certa, tá ok? Lendo desde o início, estou aqui desde. A questão é o seguinte, pessoal, desde é uma preposição que está no lugar da preposição a. Então não é verdade, como eu já escutei por aí, né, antes de horas sempre tem crase. Não é verdade. O mais comum com a ideia de horas é você usar a preposição a, mas você pode usar a preposição até, para, desde. Então, nesse caso, não há crase, tá? Então, você já teria aqui a C e D para completar. Desde às 10 horas, mas só poderia ficar aqui até às, pelo mesmo motivo que não tem crase em desde, também não tem até. Por quê, professora? Porque não foi usada a preposição a, não existe preposição a aqui. Existe só preposição desde e preposição até, ok? Bom, estou aqui desde as 10 horas, mas só poderia ficar até às 12 horas e 30 minutos, porque agora terá crase. E é o que vai diferenciar ainda não vai diferenciar a C e D. Porque agora a preposição escolhida foi a preposição a, já que não vejo nenhuma outra preposição aqui colocada. Porque às 13 horas e 30 minutos assistirei à sessão solene. E aí a crase, pessoal, é o que vai desempatar aqui nas alternativas. O verbo assistir no sentido de ver, ele pede obrigatoriamente a preposição a, e do lado de lá nós temos o substantivo feminino sessão solene. Portanto,
já dá para saber que a alternativa é a alternativa D. Para finalizar, dirigir-me à rua. Quem se dirige a algum lugar. Portanto, eu tenho preposição exigida pelo verbo e eu tenho também o substantivo rua. E ir à academia. Então, eu tenho o verbo dirigir a, ir a, dois verbos que indicam movimento e pedem preposição a. O verbo assistir a algo, que sempre pede preposição a. E 3 situações de horas acontecendo. E aí, cuidado, só haverá a crase se a preposição envolvida for preposição a. Se aparecer preposição desde, até ou mesmo para, aí o a que vem em seguida será apenas o artigo e não será craseado, ok? Portanto, alternativa D. Bom, pessoal, questão 6. Essa questão, à época, alguns alunos me questionaram, prof, quem eventualmente errou, é possível entrar com recurso? E eu tinha achado a questão até fácil. É uma questão que trabalha muito figuras de linguagem. Figuras de linguagem é um assunto de interpretação de texto, tá claro? Quando a gente fala em interpretação de texto, nós temos que também trabalhar com ideia principal e ideia secundária. Mesmo não sendo um texto com texto, né? Seja um texto não verbal, um texto visual. Tá? Então, a gente tem que ter uma certa sensibilidade em analisar aqui. Se você encontrou mais de uma figura de linguagem, dando, por exemplo, duplicidade de gabarito, saiba que antes de você tentar entrar com recurso para anular a questão, você tem que entender como é que a banca pensou. Tá? Então, deve haver, dentre as... Mas se você imaginou que é mais de uma figura, uma que se sobressai da outra, entendeu? Tem que ter um gabarito. Você não vai marcar 2 alternativas no gabarito, correto? Então, você tem que ter essa sensibilidade em perceber que isso aqui não é uma matemática, que é uma interpretação de texto. Bom, qual a imagem? A imagem apresenta claramente qual figura de linguagem? Bom, de cara, gente, existe uma figura de linguagem super importante nos concursos públicos, tá? Que se chama prosopopeia. Essa figura de linguagem trabalha em dar qualidade, características humanas a algo não humano. Pode ser um animal, pode ser uma tábua de passar roupa, pode ser um copo, pode ser algo não humano, né? Pode ser um animal ou até um objeto inanimado, tá claro? E é o que, de fato, você percebe. O cruzar das pernas, né? O boi ou vaca. O meu lado cultural não me permite avaliar qual é um, qual é outro. Deitadinho ali, tá claro? Enfim, tudo mais. Então, você percebe que aqui está se fazendo de humano algo que não é humano. Portanto, é óbvio que nós temos uma prosopopeia. Tá, professora, mas alguém pensou em outra figura além dessa? Pois então, não acredita? Eu lembro à época, até nos fóruns, que alguns pensaram que há um exagero aqui. Dá para trabalhar com a noção de exagero. Para começar, eu não vejo exagero nenhum. O que eu vejo é uma confusão, mas é uma transposição da realidade de certo animal para a realidade humana, tá? E não um exagero. Mas mesmo que haja exagero, eu nem discuto isso, porque se a pessoa percebeu que é um exagero, mas eu quero falar sobre interpretação de texto. O que é mais visível? O exagero ou o fato de ter uma vaca, um boi, um papagaio, não importa, um animal, né, com poses de humano? Toda vez que isso ocorre, é uma prosopopeia. Eu mesmo, em aula, eu comento sempre das histórias em quadrinho, dos Três Porquinhos, tá? Da Cigarra e da Formiga, até do Bob Esponja, enfim. Todos os desenhos que tem como personagens algo não humano, você está lidando ali com prosopopeia. Então, é extremamente comum isso acontecer em charges. Então, mesmo que houvesse alguma possibilidade de você perceber no exagero, que seria a hipérbole, a que mais se sobressai e claramente exposta, sem dúvida, é a prosopopeia. Bom, para aproveitar e comentar, eufemismo, nada. O que é um eufemismo? Eufemismo é uma figura de linguagem bastante voltada para a linguagem verbal e não a não verbal. Quando você tenta amenizar uma situação desagradável. Né? No lugar de falar a pessoa morreu, você fala não está mais entre nós, certo? No lugar de falar você mentiu, você fala você faltou com a verdade, certo? Você ameniza. E a catacrese é uma espécie de metáfora, de comparação, tá? Quando você cria, na ausência de uma palavra específica para nomear algo, um objeto, por exemplo, você pega uma palavra de empréstimo de um outro grupo. Exemplo muito simples, dente de alho. Né? Você chama aquela seção do bulbo, né, do alho, de dente, por analogia, por similaridade, talvez, ao que o dente tenha de aparência ou até de função. Tá? Pé da cadeira, braço de mar, enfim, tá? Cabeça do alfinete. Geralmente, muito comum, partes do corpo humano
ou de um animal, a objetos. Bico do bule, asa da xícara, tá claro? Portanto, eu não lembro de alguém que tenha discutido sobre ser B ou D, mas sim alguns que tentaram divergir e tentaram anular por causa de uma possibilidade de exagero na charge, né, ou no quadrinho, tá bom? Mas não tem o que dizer, não houve mudança de gabarito, não era para ter mesmo. Alternativa C, prosopopeia. Bom, pessoal, questão 7. Aqui, observe a regência. Acabamos de falar, por causa da crase, do verbo assistir, do verbo dirigir e do verbo ir. O que é regência? É exatamente isso, saber qual preposição o verbo exige. Quem assiste, assiste a, quem se dirige a, quem se apaixona por. Né? Então, é a regência nominal, também apto a, afável com. Tá? Que preposição usar após uma palavra? Que preposição é que ela exige? Então, vamos dar uma olhadinha aqui. O verbo assistir de novo aqui, ó. É o verbo assistir no jogo. O verbo assistir não tem só o sentido de ver. E tem outros sentidos. Por exemplo, eu como professora, eu dou assistência aos alunos, correto? Eu assisto o aluno em sua dificuldade. Aí cria-se um verbo transitivo direto com acepção, com o sentido de cuidar, dar assistência. Também o verbo assistir pode ser sentido de assiste ao governo reformar as estradas. Tipo, cabe ao governo, né? É dever dele. E, por fim, o verbo assistir, um sentido um pouco mais arcaico, mas também cobrado, o verbo assistir pode significar moradia. Assisto naquele bairro, né? Como se fosse moro naquele bairro. E aí teria a preposição em, na verdade, como sequência, e seria um verbo intransitivo. Bom, vocês têm isso nas apostilas, né? Em geral, esse é um dos verbos mais conhecidos de regência e cobrados. Tá? Vamos ver as frases que se apresentam, eles querem. Quantas estão corretas? Alternativa 1. Nós assistimos na região do Alto Vale do Itajaí. Ok, nesse sentido último que eu falei, de moradia. Então, a 1 está correta. Se a 1 está correta, tá? Nós poderíamos, talvez, aqui... não deu para... Todas indicam a 1 correta. 2, assistiram o jogo e foram embora. Mas essa aqui com certeza está errada, assistiram ao jogo. Então, a alternativa A já está fora, tá? A alternativa C está fora. Tá claro? Muito bem. Então, nós temos agora que ver a alternativa 3. O soldado assistiu o garoto na hora em que recebeu o tiro. Ele cuidou dele, né? Certo? Então, o 3 está bem, né? Está dizendo, na verdade, que, no caso, estaria correto. Então, todas estão corretas, exceto a 4. E a 1, a 3 e a 4 estão corretas. Bom, aí, se a 3 está correta, tá? Então, nós temos aqui um empate para ver a 4, o que vai acontecer. Este é um direito que assiste ao consumidor, está correta. Portanto, eu estava ainda entre B e D por causa da 4, que cabe a ele, né? Nesse sentido que eu já tinha falado. Portanto, não está correta, certo? Alternativa 2, certo? Apenas. Então, a 1, a 3 e a 4 estão corretas, divergindo da B, que dizia que todas estavam corretas, exceto a 4. Portanto, nós já tínhamos um gabarito mais ou menos fechado, aí a gente reforça aqui. Então, o verbo assistir de novo, hein? Ele já tinha aparecido na questão da crase, ok? Bom, pessoal, questão 8, volta à análise sintática aqui, que é o forte desta banca e de várias outras também, né? Há um termo sintático negritado. Classifique-o. Então, vamos lá. Do ponto de vista morfológico, forte é um adjetivo, tá? Mas não é isso que eles querem. Eles querem, na verdade, é a função que ele exerce na oração. E ele vem logo após um verbo ser. A minha vontade é forte. E forte é uma qualidade do sujeito, a minha vontade. A análise sintática é, o sujeito é a minha vontade, verbo ser de ligação, ligando o quê? Ligando o sujeito à qualidade do sujeito dentro do predicado, que chamamos de predicativo do sujeito, que é uma qualidade do sujeito dentro do predicado. Tá? Reforçando o fato de que complemento nominal e agente da passiva nunca poderia ser, porque eles devem vir obrigatoriamente preposicionados, ok? E o objeto deve vir depois de um verbo transitivo direto, o que não é o caso, já que é o verbo ser, tá bom? Muito bem, pessoal. Alternativa 9, um item também de análise sintática, mas que envolve um outro lado da análise sintática, a relação com o sujeito e a noção de voz ativa e voz passiva. Existe uma fórmula da voz passiva, duas fórmulas para a voz passiva com partícula C e a voz passiva com a locução verbal. O que eles querem aqui é marque a linha cuja palavra destacada seja considerada partícula passivadora. Para que o C seja considerado partícula passivadora, ele deve estar ligado obrigatoriamente a um verbo transitivo direto ou transitivo direto ou indireto. Combinado?
não pode estar ligado a verbo de ligação, verbo transitivo indireto ou até a verbo intransitivo. Mesmo assim, existe um outro desempate. Não pode dar ideia de reflexividade, tá? Porque a partícula ser ligada a um verbo transitivo direto, por exemplo, ora é voz passiva, né, sintética, com a partícula C, ora é um pronome reflexivo. Claro, eu vou colocar aqui no quadro para vocês sentirem a diferença dos dois casos. Antes de ler os itens, eu vou dar duas frasezinhas que eu gosto muito de usar para comparar, tá ok? Então vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui nos exemplos que eu vou colocar. Certo? Vamos comigo? Veja. Compram-se casas novas. Carla feriu-se ontem. Nós temos a partícula C vinculada a dois verbos transitivos diretos. Um deles é a voz passiva. Compram-se casas. A fórmula da voz passiva indica exatamente isso, que é um verbo transitivo direto, a partícula C, e super comum, não é obrigatório, mas bastante comum que o sujeito venha posposto ao verbo. Tá? E dê para a gente criar a voz passiva analítica, inclusive mentalmente. Casas novas são compradas por alguém. Tá claro? E sempre o verbo concordando com o sujeito, por isso plural. Já aqui, também é o mesmo verbo, não é o mesmo verbo, né, mas é um verbo também transitivo direto. Carla fere alguém. E este alguém é ela mesma. Qual é a noção de voz reflexiva ou de pronome reflexivo? Que o objeto e o sujeito são os mesmos em termos de referente, né? A ação vai e volta. Bom, se houver aqui nas alternativas uma partícula C vinculada a outros tipos de verbo, como de ligação, verbos transitivos indiretos ou mesmo intransitivos, automaticamente, provavelmente, vai ser o índice de determinação do sujeito. Vamos lá, vamos analisar as 4 frases? Se não tinha competência para o cargo, não deveria ter assumido a gerência. Gente, este C nem é partícula, no sentido que ele nem é pronome reflexivo, nem partícula passivadora, nem índice, porque é uma conjunção que inicia uma oração subordinada. Este C é conjunção, tá, condicional, tá claro? Portanto, esqueça, ele é um elemento de conexão entre duas orações. B, só iremos se você for, a mesma coisa. Então, a A e B nem bate na trave, né? São dois Cs que nem pertencem à oração, estão na fronteira entre uma oração e outra, é um conector. Já a B e D não, ambas estão ligadas ao verbo por hífen, fazem parte do período simples. No caso, precisa-se de secretária, eu tenho a partícula C do grupo aqui que eu falei. Precisa-se de é um verbo transitivo indireto. Quem precisa, tá? Precisa sempre de. Essa preposição, ela é obrigatória. Portanto, este é o caso do índice de determinação do sujeito. E neste caso, o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular. Já embaixo é o mesmo caso do que eu coloquei em cima. Alugam-se barcos, barcos são alugados. O que nós temos claramente é uma partícula C vinculada a um verbo alugar, que é um verbo transitivo direto. Então, essa é a resposta partícula A passivadora. Tá? Eu aproveitei já até um exemplo de reflexiva para vocês verificarem. Em todos esses casos, note que o pronome átono, né, oblíquo átono, está ligado ao verbo por hífen, ao passo que na alternativa A e B, a conjunção C, já até mudou classe gramatical, é conjunção C, ela vai estar entre orações, trabalhando num sistema de coesão entre orações de um período composto. É outra matéria, ok? Bom, terminamos a questão 9, vamos para a questão um clássico. O porquê junto, separado, com e sem acento, e a dica para os 4 tipos, as dicas que eu dou. O porquê separado, sem acento, tá? Ele será usado assim, separado sem acento, toda vez que ele puder ser substituído por pelo qual, pela qual, ou por qual motivo. Essa é a dica. Por que isso? Porque esse porquê ou é pronome relativo ou é um pronome interrogativo, entende? Então, eu estou dando sinônimos para os dois casos. O porquê separado, tá? Mas com acento, equivale ao por qual motivo. É um pronome interrogativo, só que ele está isolado no final de frase, criando um efeito em que o que passa a ser, como aqui, ó. Passa a ficar forte e tônico. Olha lá. Por qual motivo, por qual motivo, por qual motivo? Ele está se perguntando, não é isso? Então, aquele porquê ali, com certeza, é um pronome interrogativo e, por isso, isolado, completamente isolado, e por isso está com acento.
Por fim, o porquê junto sem acento é a conjunção causal ou explicativa, tá? Que equivale a pois. E por fim, o porquê junto com acento é a substantivação, tá? Dessas expressões anteriores, e o fato de estar substantivado é dado por uma pista anterior, que é ter um artigo como o porquê, um porquê, meu porquê, ter um determinante que faça com que o porquê, né, seja perceptível como substantivo. Deixa eu colocar tudo isso que eu falei num quadro resumo aqui, pode ser? Comigo, olha só. O porquê separado, sem acento, portanto, ele se refere a duas circunstâncias, tá? Ou um pronome interrogativo, você pode trocar por um sinônimo, um outro pronome interrogativo, por qual, ou por qual razão, por qual motivo. Essa expressão, esta ou esta aqui, tá? Ela ajuda a perceber, a troca por ela, ajuda a perceber que esse porquê realmente é dessa natureza e a classe gramatical dessa expressão é pronome interrogativo. Por outro lado, ele pode ser substituído por pelo qual, pela qual, que é, na verdade, uma expressão pronominal. Pela qual, faltou o L aqui, tá? Pelo qual, pela qual, ou também seus plurais, tá? Pelas quais, pelos quais. É um pronome relativo nesse caso, tá ok? Bem, o porquê separado com acento, na verdade, é uma variação fonética do por qual motivo, porque é exatamente a mesma circunstância, só que você vai ter essa expressão isolada, entre vírgulas, por exemplo, tá? Ou no final de frase, pode ser uma coisa e outra. O porquê junto, sem acento, equivale a pois, uma vez que, já que, é conjunção causal ou explicativa. E o porquê, meu porquê, um porquê, indica uma substantivação desta palavra, e enquanto substantivo vira uma oxítona terminada em E, por isso o acento. Então, nós temos aqui, tá, os porquês da nossa vida. Tá? Para cada um, nós temos uma dica. A melhor que eu considero são as dicas em que você troca por palavras sinônimas, expressões sinônimas. Aí você tem a garantia de a troca ter sido feita corretamente, tá? E você não se confunde. Aqui também tem uma palavra sinônima, a palavra motivo, causa, razão, enfim. O motivo, a causa, a razão. Feito isso, voltemos aqui, marque a única incorreta. Vamos aplicar essas dicas? Por qual motivo você bateu em seu próprio dedo? Percebeu? Está correta. B, almoce rapidamente, pois precisamos sair. Ok. Desconheço o motivo, o porquê, deveria ter um acento. Então, esta é errada. Tá claro? E o rapaz não recorda da cirurgia pela qual passou. Pronome relativo, o primeiro grupo aqui, esse aqui. Tá claro, pessoal? Então, é aplicar as dicas. No nosso curso, nas nossas apostilas, nós temos uma lista de mais de 70 questões com porquês comentadas para vocês realmente passarem nessa fase. Ah, não aguento mais aprender o porquê, não é isso? Então, nós vamos ter exatamente isso. Nos nossos cursos todos, nós temos isso, tá? Esse bastidor. Queridos, espero que eu tenha, né, contribuído para vocês entenderem que a importância da análise sintática como eixo central, né, desta banca, deste concurso, mas mesmo, né, como eu disse, vou terminar como que eu disse no começo, né? Não importa a banca, a análise sintática sempre foi um eixo central dos concursos públicos, principalmente na área da segurança pública, tá claro? Polícia Civil, Polícia Militar, nós temos uma longa tradição, soldado bombeiros, oficial bombeiros. As bancas que pegam esses concursos são bancas muito gramaticais. E aí o eixo da análise sintática é um eixo fundamental. Atacar esse problema de cara em cursos pré-editais, no nosso estudo conosco, no EAD ou no presencial, é fundamental para você estar com segurança, tá? Para acertar exatamente aquelas questões mais difíceis que, naturalmente, as pessoas têm mais dificuldade. Eu espero que eu tenha contribuído, né, com vocês nesse sentido, tá bom? Qualquer dúvida, nós estamos aqui no curso e aguarde mais dicas, né? Vem sempre alguma dica por aí do curso para você que vai fazer a PM Santa Catarina Soldados, tá? Beijo, tchau, tchau.